Boa tarde, a paz do Senhor para os nossos irmãos em Cristo. Hoje nós vamos mexer num vespeiro ou em um tema polêmico. Eu sou o Bispo Ronaldo Lagoa, aqui de Lagoa de Jacaraípe, Serra, município do Espírito Santo. Estou aqui transmitindo da casa onde eu moro alguns temas bíblicos, evangélicos e algumas dúvidas que nós temos. Nós vamos meditar hoje em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e vamos fazer uma pergunta. Aguarde aí. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, o tema aí do meu vídeo é o seguinte: há complexo de Édipo aqui na Bíblia? Há complexo de Édipo na Bíblia? Por quê? Porque nós temos dois casos na Bíblia de filhos que se relacionaram ou insinuaram relacionamento com seu pai. O primeiro caso é o caso de Cão, que quando viu seu pai, Noé, diz a Bíblia, eu vou estar conferindo aqui, quando o Cão viu Noé nu, após ele se embriagar, segundo alguns escritores, Cão havia cobiçado a nudez do seu pai. Tá certo? Está no livro de Gênesis. Vamos aqui ver. Noé e sua família entram na arca. Noé e sua família saem da arca e nós vamos ver aqui o pacto que Noé fez com Deus. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha, bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fez saber ambos a seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros e, indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que seus filhos menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo do servo, sejam os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Tá certo? O outro texto que nós temos, eu não vou abrir,
mas está também no livro de Gênesis. Mais à frente, mas vou citar o caso em que a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída. Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, versículo 24. E aí, quando as filhas de Ló percebem que o seu pai não deixaria geração, porque morreu a sua mãe, virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, no momento que Deus destruía a cidade de Sodoma e Gomorra, e também no momento em que elas ficaram sozinhas com seu pai e disseram: não temos nosso pai não vai deixar geração. Então embebedaram seu pai, tiveram relacionamento e nasceu duas nações chamadas de Moabitas e Amonitas. Tá certo? Amon e Amós. E Moabe, desculpa. Amon e Moabe. Então, esse caso também seria interpretado com o complexo de Édipo. Então, vamos voltar então a 1 Coríntios capítulo 5. O que é Édipo, o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é que em cerca de 400 antes de Cristo, os gregos contam a história de que Édipo havia matado seu pai por ter se apaixonado por Jocastra. Jocastra, que era a sua mãe. Então, a partir dessa experiência que Jocastra, entre Édipo e Jocastra, conta a história ainda que Jocastra havia adquirido uma maldição e ela se transformou da parte de baixo em um animal, tipo um tigre, né? Um leopardo, algo assim. E a parte de cima era mulher. De maneira que os dois viveram junto, mas não puderam viver um relacionamento entre marido e mulher, dado que Jocastra ela viveu sendo animal e gente ao mesmo tempo. Então, a psicanálise ela define como complexo de Édipo quando há uma paixão de um filho pelo pai. Quando há uma paixão de um irmão por irmã, parente, chama-se de incesto. Na Bíblia chama incesto. Mas a história chama de complexo de Édipo. Né? Esse caso. Né? De filho, né? Se apaixonar por pai. E vice-versa, né? Ou talvez só com relação à questão de Édipo e Jocastra, então chamam de complexo de Édipo. Mas foi isso que aconteceu na igreja de Corinto? Vamos ler o texto de novo. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. O apóstolo Paulo está mandando uma carta para Corinto e ele fala: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, o caso aqui, já o apóstolo Paulo usa a palavra fornicação. Fornicação. Que se refere a pessoas que têm relacionamentos
e não são casadas. Então, deixa claro que a mulher aqui em questão, ela não era mãe do rapaz. Ela era mulher do seu pai. O texto diz claramente, ó, haver aí quem abusa da mulher do seu pai, que seria a madrasta. Seria a madrasta. Lembre-se que nós estamos em Corinto. Corinto era uma igreja já lá missionária, uma igreja onde eles vieram de um paganismo, onde eles sacrificavam até ídolos. Então eles estavam convertidos, mas estavam praticando, faziam práticas horríveis, que Deus não se agradava, e o apóstolo Paulo repreendeu o caso. Então tivemos 3 casos. O caso de Noé não é confirmado que houve relacionamento. O caso de Ló, houve relacionamento, mas por uma questão de manter a geração de Ló, porque Ló já era velho e iria morrer, e não teria mais descendência. Seria uma relação de incesto, seria um incesto, e não um complexo de Édipo, seria um incesto. E já na igreja, já no caso aqui de Corinto, havia uma impureza, ou seja, não havia motivo para aquela pessoa, aquele rapaz, ele se envolver com a própria madrasta. Não havia motivo. Então, esse caso aqui é um caso de fornicação, que muitas vezes também é confundido com porneia, que porneia é o adultério. O adultério, a prostituição. A prostituição seria o caso do fornicário, a fornicação. E a porneia, o caso do adultério. É pessoa casada que se relaciona com solteiro ou com outro casado. Então, na igreja de Corinto, havia uma impureza, porque Paulo está dizendo aqui que eles se sentiam tão inchados, tão santos, eles se sentiam tão santos, que eles não praticavam nada, que eles tinham dons espirituais, que eles eram os santarrões, mas, no entanto, eles toleravam a fornicação dentro da igreja. Então, não era complexo de Édipo e nem incesto. Foi uma relação na base da fornicação. Espero que vocês tenham entendido. Passem o meu vídeo para frente, deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal. E nós voltaremos, se Deus permitir.